Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, agora um momento de reflexão durante a Santa Missa. Na liturgia desta terça-feira, nós vemos um trecho do livro do Êxodo, na primeira leitura, que traz para nós um grande ensinamento. Todos que estão nos acompanhando nesse momento, seja nos ouvindo pela Rádio Bom Jesus, ou vendo a imagem, participando conosco pelos canais de comunicação de nossa paróquia, estamos nesse momento de oração. Esse momento em que toda a humanidade, de certo modo, está mais próxima de Deus. Ou aqueles que não têm fé, ou dizem não ter fé, ao menos um pouco balançados diante de toda essa situação. Muitos que talvez estavam distantes da oração, que já haviam perdido a prática da oração, estão recuperando a sua oração, a prática da oração. Estão se aproximando de Deus pela oração. E esse é o grande ensinamento que eu gostaria de meditar nesse momento, o ensinamento que nos traz a primeira leitura da liturgia desta terça-feira. Moisés foi o grande personagem do Antigo Testamento, como nos diz a Escritura, o homem que falava com Deus face a face. Moisés estava no alto do Monte Sinai, conversando com Deus e recebendo de Deus os mandamentos. O povo aguardava ao pé do monte. E Moisés ficou no alto do monte, como nos diz a Escritura, 40 dias e 40 noites. Em determinado momento, Deus disse para Moisés: desce do monte, pois o povo pecou gravemente contra mim. Seduziram Arão, construíram um bezerro de ouro, disseram: Moisés sumiu, morreu. Construíram um bezerro de ouro, começaram a adorar aquela escultura de ouro como sendo um Deus, um falso Deus, fazer festa, cantar, dançar, se embebedar no entorno daquele ídolo, daquela escultura, praticando o pecado da idolatria. E de coração tão fechado diziam erradamente: esse é o Deus que nos tirou da escravidão do Egito, esse é o Deus que abriu para nós o mar vermelho, esse é o Deus que nos alimenta e que faz cair o pão, o alimento do céu. E a Escritura coloca, prezados irmãos, um belíssimo diálogo entre Deus e Moisés. E Deus dizendo para Moisés: desce e vai dizer ao povo que eu vou puni-lo duramente. E farei de você o líder de uma outra grande nação, mas essa será destruída. Prezados irmãos, agora vem esse momento belíssimo e que nos mostra o poder da oração. O quanto nós podemos alcançar e aplacar a ira de Deus com as nossas orações, com os nossos sacrifícios. Moisés então diz para Deus: Senhor, tende misericórdia do povo. Se talvez esse povo não tem merecimento, mas lembrai-vos daqueles que vieram antes, mas que são os antecessores e fizeram parte desse povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foram homens santos, onde tiveram homens e mulheres santas na história do povo. Se o povo hoje não tem merecimento, mas pelos merecimentos dos nossos antepassados, o Senhor prometeu que daria a esse povo, que levaria esse povo à terra prometida, que desse povo que vai nascer o Messias, o Salvador, tem de misericórdia. E Deus dizendo para Moisés que Moisés parasse de rezar, pois diante da oração de Moisés, Deus não conseguia punir o povo. Prezados irmãos, como isso é forte para nós, esse momento de oração de Moisés. E Moisés insistiu rezando, clamando a misericórdia de Deus. Até o ponto em que Deus
se voltou para Moisés e disse que pela sua oração, pela insistência de Moisés, Deus estava suspendendo o castigo sobre a humanidade, sobre aquele povo. Deus estava suspendendo, né, a condenação daquele povo, iria ter misericórdia. É importante nós dizermos, a Sagrada Escritura nos diz, Moisés foi o homem mais humilde que existiu na face da terra. O homem que falava com Deus face a face. O homem que pela sua oração conseguia tudo de Deus. Claro que diante de Deus é tudo um eterno presente. Deus sabe, né, já sabia e sabe de todos os acontecimentos futuros. Já sabia da oração de Moisés. Já sabia que perdoaria o povo. Mas esse diálogo que a Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito forte para nós, é para dar para nós um grande ensinamento, uma grande lição. O quanto é importante na vida de cada um de nós a oração. E o quanto nós podemos, pela nossa oração, alcançar de Deus as graças para nós e para o nosso irmão, para a nossa irmã. Por isso esse convite que a igreja está fazendo para todos nós nesse momento. Todos nós oprimidos, preocupados, recolhidos, guardados nas nossas casas, com bastante receio e preocupação. Mas o convite da igreja é para nós estarmos, sobretudo, em oração. Não um tempo de ócio, não um tempo no vazio, sem fazer nada de útil. Simplesmente descansando em férias, não é isso. E nem são essas férias que nenhum de nós quer. Mas um tempo de provação, um tempo de purificação e um tempo de oração. E se Moisés conseguiu aplacar a ira de Deus, conseguiu que Deus perdoasse, tivesse misericórdia daquele povo, Deus com certeza está ouvindo as nossas preces. A prece que sai do coração de uma criança, de um coração puro, um coração humilde. Quantas crianças estão reunidas com a sua família em oração, e pode muito a oração de um coração inocente diante de Deus. A prece que sai do coração de cada família que se reúne para rezar e clamar a misericórdia de Deus. A prece das igrejas do mundo inteiro, cada sacerdote com as suas possibilidades, com os seus meios, está levando a palavra de Deus aos seus fiéis. As missas estão acontecendo, e eu diria que talvez até mais do que o programa normal de uma paróquia, para que mais pessoas em mais horários possam assistir a Santa Missa pelos canais de comunicação, se utilizando desse dom de Deus, fruto da inteligência que Deus deu ao ser humano. Mais pessoas estão reunidas rezando o seu terço, o terço de Nossa Senhora, o terço da misericórdia. Mais famílias estão unidas em oração, todos com bastante preocupação e temor de Deus, todos com grande cuidado para não pecar, para procurar fazer o bem, fazer a vontade de Deus, para atrair as bênçãos de Deus sobre a terra, para atrair o olhar misericordioso de Deus, para que Deus se compadeça de nós, para que Deus purifique, livre toda a terra dessa epidemia. E é preciso nós acreditarmos na palavra de Deus, como nos ensina hoje o livro do Êxodo, que a liturgia traz de maneira muito forte para nós. O quanto nós podemos alcançar de Deus com a nossa prece, com a nossa oração. No tempo da quaresma, a igreja já nos diz isso. Deus está mais atento à nossa prece. Deus como que se curva para ouvir a nossa súplica, para ouvir o nosso clamor. E quando a oração sai de um coração humilde, como Moisés, o homem mais humilde que existiu na face da terra, ele conseguia tudo de Deus. A oração que parte de um coração humilde consegue tudo da santíssima vontade de Deus. Vamos nós, prezados irmãos, prezado ouvinte, continuarmos a Santa Missa, nos unirmos ao sacerdote, nos unirmos ao sacrifício de nosso Senhor. A missa é a renovação do sacrifício da cruz, é o sacrifício da igreja, mas é preciso a nossa união, a nossa participação, o nosso sacrifício também,
unido ao sacrifício de nosso Senhor, e assim nós tirarmos um grande proveito desse momento do santo sacrifício da missa. Coloquemos as nossas intenções, vamos com muita simplicidade, com muita humildade, reconhecendo diante de Deus que não merecemos a sua graça, que não somos merecedores da sua misericórdia, mas que Deus se compadeça de nós, que Deus olhe para a nossa fragilidade, para a nossa fraqueza, mas com certeza para a sinceridade do nosso coração e do fundo do seu coração. Prometa a Deus, faça um propósito, que passado esse momento de provação, estaremos todos presentes na igreja. Buscaremos todos o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Buscaremos todos restaurar a nossa fé, buscarmos a Jesus no Santíssimo Sacramento. Apresenta o seu propósito, apresenta o propósito no seu coração, na simplicidade, na humildade, com um coração sinceramente arrependido. A um coração humilde e sinceramente arrependido, Deus não nega o seu perdão, Deus não nega a sua graça. E depois de passar esse momento de provação, de tribulação, com a graça de Deus, nós vivermos praticando o bem, servindo a Deus nosso Senhor, para um dia todos nós, por graça e misericórdia de Deus, alcançarmos a salvação de nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.